BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Boa noite, está no ar o Semanário Econômico, o essencial dos eventos mais importantes da última semana econômica aqui no seu programa. Desde já, fique com as manchetes que vão corporizar os temas informativos da presente edição. Turismo pode ser um motor de crescimento econômico rápido e abrangente. Então, nós temos tudo para dar certo no turismo. Temos um canal de águas quentes, temos boas praias, mas temos de não andar em contramão. Moçambique tem potencial para tornar-se num hub industrial na região. A realização desse potencial passa pelo aumento da escala de produção. Todo o país, ao longo do país, são corredores. O que significa facilmente tu podes entrar desde a região sul do país até a região norte em corredores. Se nós temos energia, se nós temos matéria-prima e podemos via esses corredores e buscar mais matéria-prima aqui na região. O país precisa adequar a política industrial ao atual contexto da economia. Entre as várias medidas recomendadas pelos industriais, destaque vai para a pertinência da atualização da política industrial. É importante que haja um foco e haja uma estratégia que seja abrangente ao nível de todas as instituições, em que todas elas contribuem para que essa industrialização ou essa especialização em determinadas cadeias de valor seja uma realidade. É preciso que todos trabalhemos em conjunto, setor público e setor privado, com um objetivo único. A Fenix International, com operações em Moçambique desde 2019, líder da indústria de energia solar Pay As You Go de Moçambique, ajustou a sua identidade corporativa com a mudança de nome para Engie Energy Access. Em 2018, a Fenix foi adquirida pela Engie, a maior fornecedora independente de energia do mundo. Relativamente aos temas analíticos, vamos analisar a marca como estratégia de negócio e de crescimento. É um aspecto relevante, sobretudo se tivermos em consideração os eventos mais recentes em que uma marca foi seriamente afetada em virtude de eventos operacionais que aconteceram nessa organização. Falo do caso o Standard Bank, mas trazemos do conjunto dessa problemática a questão da importância das marcas no processo de crescimento e de desenvolvimento das empresas, mesmo aquelas de pequena e média dimensão. Boa noite, Ivan Williams, estamos prontos e vai ser mesmo assim. Vamos deixar ficar aqui algumas mensagens sobre gestão e importância das marcas no crescimento das organizações e dos negócios. Muito boa noite, muito boa noite, telespectadores, e vamos necessariamente partilhar aquilo que a gente pode sobre marcas e, acima de tudo, ajudar a contribuir para que as nossas empresas possam necessariamente olhar para as marcas como um ativo. Obrigado, Ivan Williams. Um tema para conhecer os desenvolvimentos mais adiante ainda neste programa. Um programa que também vai lhe trazer a nossa habitual resenha analítica do mercado financeiro e das commodities. Fazemos neste instante a primeira ligação com a sala de mercados do BNI, lá que estão os nossos comentadores residentes, o Sidney Mussan e o Emerson Obissa, a quem saúdo e pergunto se está tudo em conformidade para as incidências desta última semana relativamente ao nosso mercado financeiro e às nossas principais commodities.
nacionais e aquelas também no plano internacional. Boa noite, João Carlos. Boa noite, estimados telespectadores. É um enorme prazer estar aqui novamente. Sim, estamos prontos para mais uma análise de mercados. Boa noite, João Carlos. Aqui na sala de mercados está tudo preparado. Obrigado aos dois. Então, fica completa a emenda proposta para a presente edição do Semanário Econômico. Momento para uma curta pausa. Retomamos a nossa escalada informativa logo a seguir. Não saia daí. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Nos temas com desenvolvimento noticioso temos a industrialização, um tema em destaque ou em voga, se quiser. O governo já tem consigo o Programa Nacional de Industrialização, PRONAIM. Os diferentes setores já estão a reagir a este movimento do governo, visando mostrar o que pretende que seja o nosso setor industrial manufatureiro nos próximos tempos. Os agentes econômicos afetos aos setores referem essencialmente à necessidade de atualizar a política industrial. É uma política industrial que está clara. Dizer, como é que nós queremos desenvolver produtos nossos internamente. O setor industrial moçambicano acredita que o país tem condições de se tornar num hub industrial da região, bastando para isso que um conjunto de condições seja estabelecido que possam espivitar economias de escala, alargamento da base produtiva, que possa contribuir para a redução das importações e aumento das exportações. Temos um Moçambique que é posicionado para ir buscar mais recursos, portanto, mais matéria-prima. Os outros países provavelmente não tenham o que nós temos. Temos um país de serviço, portanto, significa que podemos servir muito bem, do ponto de vista logístico. Temos todo o país, ao longo do país, são corredores. Esquecer o gás, esquecer a indústria extrativa, o turismo sim, este pode ser o grande motor do crescimento econômico. Esta é uma opinião defendida pelo economista Luís Magassi, interpelado pelo Semanário Econômico a propósito da necessidade ou não de pacotes de estímulo econômico para o relançamento da economia num contexto da crise provocada pela pandemia da Covid-19. O economista não tem dúvidas que o turismo pode ser aquele propulsor desse processo de crescimento rápido e abrangente da nossa economia. Nós temos tudo para dar certo no turismo. Temos um canal de águas quentes, temos boas praias, mas temos de não andar em contramão. É preciso ressalvar que a economia moçambicana vive uma situação de estrangulamento de financiamento das empresas. É neste contexto que achamos e acreditamos que o mercado de capital tem de constituir uma fonte credível de financiamento. Mas é pouco expressivo ainda. É pouco expressivo, se calhar, pela incipiência de conceitos desta natureza, especificamente sobre o mercado de capitais. E nós achamos que, com a emergência de operadores independentes, operadores de bolsa independentes, e pela experiência que temos em outras geografias,
pensamos que esta é a melhor solução, pensamos que este é o go-to, pensamos que esta é a forma, se calhar mais eficiente, para não dizer eficaz, de mitigar qualquer que seja, okay, o constrangimento que eventualmente vocês podem apontar no cômputo praticamente daquilo que nós chamamos de mercado de capitais. Os agentes econômicos do setor privado industrial reclamam a pertinência da atualização da política industrial. Para eles é cada vez mais ostensivo o desalinhamento entre a atual política industrial e os processos de desenvolvimento econômico do país. É uma política industrial que está clara. Dizer, olha, como é que nós queremos desenvolver produtos nossos internamente? Nós já manifestamos, né, esse interesse de fazer essa discussão. Aliás, os pressupostos que foram usados em 2016, 15, 16, para a política que foi desenvolvida hoje já mudaram. Portanto, há um conjunto de coisas que de lá para cá depreciaram tanto o clima de negócio, portanto, em Moçambique, portanto, o ambiente de negócio, portanto, a questão cíclica, portanto, de mudanças climáticas, a questão das guerras, portanto, acho que não entraram na equação naquele momento. E hoje em dia estamos a falar da pandemia. Temos 3 questões que são questões muito pesadas, né, que definem um apetite em termos de investimento em Moçambique, sobretudo investimento industrial. Então, para isso é preciso sentar, olhar esses fatores todos e colocar um conjunto de medidas que vão permitir que os empresários, sim, continuem a se sentir encorajados, portanto, a investir na indústria. Portanto. É importante que haja um foco e haja uma estratégia que seja abrangente ao nível de todas as instituições, em que todas elas contribuem para que essa industrialização ou essa especialização em determinadas cadeias de valor seja uma realidade. É preciso que todos trabalhemos em conjunto, setor público e setor privado, com um objetivo único. Para o setor, face à natureza embrionária da indústria nacional, a estratégia de industrialização deve contemplar um certo protecionismo, ao mesmo tempo que permita que os operadores possam competir com indústrias de outros países, de tal forma que promova o desenvolvimento da musculatura da indústria nacional. Eu acho que nós podemos fazer temos que conhecer a nossa economia, o que é que ela precisa. Aqui são consensos, porque tu tens vozes, há um que diz não, temos que liberalizar cada vez mais, outros que não, é preciso proteger. O que nós queremos é que a nossa economia continue a ser competitiva, porque estamos a competir. Não vale a pena protegê-la demasiadamente, porque ela própria enquanto estás a proteger, tu também não vais criar a musculatura necessária. Portanto, é preciso fazer aqui um jogo de cintura. Não é? O que nós temos que compreender é que nós estamos a competir. O sucesso deste processo está condicionado a uma concertação intra- e intersetorial, bem como a conjugação de esforços de intervenientes, quer do setor público, assim como do setor privado. Moçambique tem condições para se tornar num hub industrial ao nível da região, desde que, e é mesmo essa a pergunta recorrente, desde que processos e medidas pertinentes sejam tomadas no sentido de incentivar o estabelecimento e florescimento de um setor industrial transformador em larga escala que possa permitir ao país, nomeadamente, alargar a sua base produtiva, encaminhar-se para a economia de escala que possa, por seu turno, resultar na produção de bens que permitam reduzir as importações, ao mesmo tempo que aumente as exportações. Temos um Moçambique que é posicionado para ir buscar mais recursos, portanto, mais matéria-prima. Os outros países provavelmente não tenham o que nós temos. Temos um país de serviços, portanto, significa que podemos servir muito bem, do ponto de vista logístico. Todo o país, um país são corredores.
O que significa facilmente tu podes entrar desde a região sul do país até a região norte em corredores. Tu podes trazer um conjunto de serviços para esta oportunidade toda. A questão é como é que nós estamos. Ok, falamos sobre, estamos a falar da indústria. O que é possível? Se nós temos energia, se nós temos matéria-prima e podemos via esses corredores e buscar mais matéria-primas aqui na região, então Moçambique pode ser um hub industrial. Pode ser. Entra facilmente matéria-prima e sai, porque temos aqui uma infraestrutura logística que nos permite sermos até... mas precisas ter escala, porque nas condições em que nós estamos agora, é pouca escala. Para aquilo que é a dimensão do país. A exploração deste potencial está condicionada sobre a elevação de alguns constrangimentos de caráter estrutural que têm impedido um crescimento mais sustentado do setor industrial. São fatores ligados fundamentalmente aos altos custos operacionais e à disponibilidade de financiamento ajustados à realidade do setor. Nos últimos anos, tem-se notado que as indústrias prioritárias, assim como os projetos para o setor, têm enfrentado desafios na sua operacionalização, onde os altos custos de energia, água, transporte intermodal, infraestruturas de suporte, água, tecnologia e pessoal especializado são constrangimentos reais ao setor. Porém, a falta de financiamento bancário adequado figura entre os constrangimentos mais impeditivos ao desenvolvimento da indústria, o que mostra a pertinência e urgência de se encontrar uma solução de financiamento mais estrutural para o setor. Nós estamos numa economia global muito concorrencial, criar os mecanismos de financiamento, quer financiamento por fundos próprios, quer financiamento por fundos alheios, por financiamentos bancários, financiamentos do Estado, criar aqui um pack de soluções que permitam que o investimento privado aconteça em Moçambique. Seja investimento privado moçambicano, seja um conjunto de investimentos com investimento moçambicano e investimento estrangeiro, mas nós temos que arranjar aqui formas inovadoras de ajudar o capital moçambicano a poder investir neste tipo de indústrias. Outro sim, é preciso considerar que este não é um processo disruptivo, ou seja, o país irá gradualmente criando condições para que a industrialização ocorra a um ritmo mais acelerado. Isto é um processo evolutivo. Não se vai passar de ser um país exportador de matérias-primas e automaticamente ser um país de exportador ou produtor de produtos acabados e produtos especializados. Portanto, há aqui um processo por o qual temos que passar, que implica, naturalmente, como eu referi, a proteção da produção nacional, a proteção da produção local através da lei de regulação, implica iniciativas de fundo para a capacitação da mão de obra, para que tenhamos mão de obra especializada e com know-how neste tipo de cadeias de valor. Implica também a capacitação das próprias empresas que, para cumprirem com os requisitos muito exigentes destes dois setores, quer ao nível da qualidade dos produtos, quer ao nível da segurança, quer ao nível do compliance, quer ao nível legal. Portanto, são níveis de exigência muito altos comparando com outras indústrias. Há que inverter a tendência do contributo do turismo no produto interno bruto, pois o potencial que Moçambique apresenta neste ramo não justifica a tão inexpressiva participação do turismo na nossa produção nacional interna. É que, para alguns analistas, o turismo é mesmo aquele que pode vir a ser o grande motor do crescimento econômico e social do país, sustentável e abrangente. O contributo do setor do turismo na economia continua bastante diminuto, não obstante o potencial e vantagens comparativas que o país apresenta, ficando efetivamente muito aquém do desejado.
No contexto regional, Moçambique tem uma arrecadação de receitas turísticas per capita de apenas $4, uma clara desproporção considerando o fato de que é o quarto país que mais recebe turistas na SADC. Se comparado com os outros países da SADC, o valor é ínfimo. De acordo com os dados apresentados no Programa do Turismo da SADC 2020-2030 de 2018, a Seychelles, por exemplo, recebe $4.358 por habitante e as Maurícias a receberem $1.245 por habitante. O turismo é também uma substancial fonte de rendimentos para o Botsuana, com $494 per capita, África do Sul com $141, Namíbia $132, Madagascar e Tanzânia com $43 e $34 per capita respectivamente. É este desempenho económico tido nos outros países da região, associado ao potencial e vantagens comparativas que o nosso país apresenta neste domínio, que fez acreditar que, conforme medidas de políticas voltadas para este setor, o mesmo pode, num muito curto espaço de tempo, tornar-se no grande motor da recuperação e do crescimento económico continuado, abrangente e sustentável. O turismo foi o que salvou Portugal. O turismo é o que salvou a Grécia. O turismo salva as economias. O turismo é o que dá de comer aos cabo-verdianos. Então, nós temos tudo para dar certo no turismo. Temos um canal de águas quentes, temos boas praias, mas temos de não andar em contramão, porque nós também somos muito bons a identificar áreas de desenvolvimento e depois andarmos em contramão, que é para alguns querem complicar, é para tirar proveito. Eu dou aqui alguns exemplos. Nós estamos a facilitar a vinda de turistas, abrindo mais fronteiras com vistos na fronteira, agora temos visto eletrónico. Ao mesmo tempo, alguém lembrou-se de aumentar o preço dos vistos. Então, é para trazer as pessoas ou é para mandar as pessoas embora? Então, mas o turismo é o que salvou Portugal. É o que pode nos dar a nós, agora, com este controlo da pandemia, o regresso do turismo pode rapidamente trazer divisas. Na região da SADC, o turismo contribui com $56,3 bilhões, 8,2% do PIB regional total, havendo ainda um potencial expressivo para se explorar neste setor. Moçambique figura na quarta posição entre os 7 principais países de destino turístico na SADC, nomeadamente a África do Sul, Zimbábue, Botsuana, Moçambique, Namíbia, Maurícias e Tanzânia. Estes países recebem mais de 78% de todas as visitas de turistas internacionais à SADC e quase 85% das receitas regionais do turismo. Destes, 3 países, nomeadamente a África do Sul, as Maurícias e a Tanzânia, recebem 70% de todas as despesas turísticas. Dentre eles, os que recebem maior contribuição do turismo no PIB, de acordo com o Banco Mundial, são as Maurícias com 7%, seguido da Tanzânia com 4,2% e o resto dos países com uma contribuição média de 3,5%. No ranking global de competitividade, publicado pelo Fórum Económico Mundial em 2017, Moçambique ocupava a 122ª posição, no total de 136 países, sendo o 9º país mais competitivo da SADC. A Phoenix International, com operações em Moçambique desde 2019, líder da indústria de energia solar Pay As You Go de Moçambique, ajustou a sua identidade corporativa com a mudança de nome para ENGIE Energy Access. A então Phoenix International iniciou as suas operações em Moçambique em 2019, como parte da ambição da ENGIE de expandir a sua presença em África. E em 2 anos, na altura em que procede a mudança de nome, celebra igualmente o marco dos 50 mil clientes em Moçambique. A atualização da identidade corporativa é resultado da integração da ENGIE Phoenix International com a ENGIE Mobisol, outra empresa de sistemas solares domésticos de maior dimensão, e com a ENGIE Power Cana, empresa que fornece mini-redes, tornando-se desta feita em uma entidade única e com um único nome, ENGIE Energy Access.
Esta integração coloca a empresa em posição única, oferecendo soluções de energia fora de rede com ambos os sistemas, solares domésticos e mini-redes. Em 2018, a Phoenix foi adquirida pela ENGIE, a maior fornecedora independente de energia do mundo. Com mais de 60 bilhões de euros em receita por ano e 180 mil funcionários em todo o mundo. A aquisição da Phoenix foi o primeiro passo em sua estratégia de ENGIE Energy Access. O ENGIE Energy Access foi criado em resposta à aspiração da ENGIE a expandir a sua presença em África. É o resultado da compra e integração de 3 empresas: Phoenix International, a ENGIE Mobisol e a ENGIE Power Corner. Com esta integração, a IEA é agora um dos principais fornecedores de soluções PEGO e mini-redes na África, com mais de 1 milhão de clientes. IEA está posicionada também em uma posição única, oferecendo soluções de energia fora da rede, com ambos sistemas de solares domésticas e mini-redes. Além da mudança do nome corporativo, a empresa também revelou a sua nova marca de sistema solar doméstico, MySol. O MySol substituirá o que hoje é conhecido como Phoenix Power. Ao combinar o azul da Phoenix e o amarelo da ENGIE Mobisol, temos o MySol verde, preparando-se para a futura de energia limpa na África rural. O slogan do MySol, Mais Sol, Mais Vida, significa que estamos a oferecer aos nossos clientes o melhor produto possível para ajudá-los a ter a melhor vida possível. O MySol substituirá o que hoje é conhecido como Phoenix Power, a marca que nossos clientes associam na energia limpa e acessível e um atendimento ao cliente excepcional. Com o Phoenix Power, oferecemos kits de pequeno e médio porte, mas agora, com o MySol, oferecemos uma gama de produtos muito mais ampla para atender ainda mais às necessidades dos nossos clientes, desde a iluminação básica e carregamento de telefone, até sistemas muito mais avançados, com televisores grandes, congeladores, geleiras e bombas de água para famílias e pequenos negócios em Moçambique. O diretor-geral da ENGIE Energy Access Moçambique disse no decurso da apresentação da nova designação corporativa que a empresa está preparada para não só contribuir para colmatar a lacuna no acesso à energia em Moçambique, mas também contribuir ativamente para a melhoria das estatísticas relativamente baixas do acesso à energia em Moçambique. 9 meticais por dia ainda é um pouco alto para alguns clientes nas zonas em Nampula, Zambésia. Então, nós queremos baixar o preço até 7 ou 8 meticais por dia e por isso nós precisamos de incentivos fiscais. Sem incentivos fiscais, nós esperamos alcançar mais 60 mil clientes no próximo ano. Mais 60. Então, um total de 120 mil clientes. A eletrificação universal é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas que a comunidade global se comprometeu a alcançar até 2030. Com África e, por extensão, Moçambique, com grande parte da população sem acesso à energia, a ENGIE Energy Access afirma-se confiante que dará um contributo significativo na mudança das estatísticas do acesso à energia elétrica em Moçambique. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
aos mercados, ao mercado financeiro e das commodities, estabelecendo a ligação com os nossos analistas Sidney Mussa e Emerson Obiz. Mais uma vez, boa noite aos dois. Começarei pelo mercado cambial. Emerson, dirijo-me a si. O Metical, nas últimas semanas, com uma tendência depreciativa face ao dólar. Quais são os desenvolvimentos concretos? O que é que está aqui a determinar esta tendência depreciativa do Metical face ao dólar? Boa noite, João Carlos. Boa noite, estimados telespectadores. É um enorme prazer estar aqui novamente. No que concerne o mercado cambial doméstico, à semelhança das semanas anteriores, o Metical continua numa tendência depreciativa em relação ao dólar. Contudo, esta tendência, o ritmo de depreciação do Metical tem estado a reduzir cada vez mais, olhando para aquele que é o câmbio médio de referência dos bancos. O Metical depreciou em apenas 0,03%, saindo de 63,59 na semana antecedente para 63,61 no fecho da semana passada. Esta tendência depreciativa do Metical é em parte fundamentada pelo fato da procura por divisas, por dólares, ser superior àquela que é a oferta. No mercado, para uma economia como a nossa moçambicana, onde os produtos mais consumidos, produtos e serviços mais consumidos a nível nacional são importados, é normal observarmos este cenário. Por outro lado, o volume de exportação de produtos moçambicanos reduziu por conta do choque da pandemia de Covid-19. Para além do choque da pandemia de Covid-19, alguns produtos que Moçambique mais exporta, como o tabaco e o carvão, têm sido menos bem recebidos nos países que mais importam estes produtos. Por exemplo, a OMS apelou a muitos países para que fizessem menos uso de produtos, incluindo tabaco, consumissem menos cigarros, para que a saúde dos seus cidadãos pudesse prevalecer boa durante este período de pandemia. Portanto, muitos países impuseram cotas na quantidade de produtos que importam com relação ao tabaco e o carvão, à medida que há uma mudança na tendência de fontes de energias das sujas para as energias mais limpas, energias renováveis. Portanto, este aspecto da redução do volume de exportação fez com que a entrada, a manutenção e circulação de divisas no país tornasse cada vez mais reduzida, o que alarga o diferencial entre a oferta de divisas e a demanda de divisas, fazendo assim com que o Metical deprecie, continue numa tendência depreciativa. Outro aspecto que também é importante mencionar aqui é que muitos detentores de dólares e exportadores ainda não converteram os seus recebimentos em dólares. À medida em que o dólar aprecia face ao Metical, existe uma tendência de se reter divisas para garantir a apreciação dos seus ativos. Mas à medida que a necessidade de converter divisas para moeda nacional, para fazer face às necessidades de tesouraria, é possível que vejamos uma tendência reversiva nesta presente, que é a depreciação do Metical ou de estabilização do Metical face às outras moedas estrangeiras, o que é importante para estabilizar a atuação dos agentes econômicos, sejam investidores, exportadores e investidores em geral. Portanto, este cenário, juntamente com a intervenção do Banco Central de manutenção da política monetária contracionista, faz com que a procura por divisas torne-se realmente reduzida e faça com que o Metical possivelmente aprecie e estabilize-se cada vez mais ao longo das semanas vindouras.
do mercado cambial doméstico e internacional, vamos para o mercado monetário interbancário. Sidney, chamo por si agora. Verificamos nas últimas semanas nenhuma alteração ao nível das taxas de juros da política monetária. Contudo, tivemos mais uma sessão do Comitê de Política Monetária. Quais as principais novidades decorrentes deste evento? Boa noite, João Carlos. Boa noite, estimados telespectadores. Referir que no dia 21 de julho de 2021 realizou-se a 4ª sessão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, onde decidiu-se manter as taxas diretórias, continuando a taxa de referência do mercado monetário interbancário fixada a 13,25%, a facilidade permanente de depósito a 10,25% e a facilidade permanente de cedência a 16,25%. A decisão do Banco de Moçambique foi suportada pelos riscos e incertezas que assolam a economia nacional, estando então por detrás disso, num contexto então de agravamento do clima econômico, devido às implicações da terceira vaga da Covid-19 e também das recentes manifestações na vizinha África do Sul, aliado também à manutenção da instabilidade militar no norte do país e também a questão do fortalecimento do dólar norte-americano no mercado internacional, o que todos estes fatores conjugados, todos eles juntos, concorrem para um agravamento da inflação e, consequentemente, o que é natural para o aumento do custo de vida da população moçambicana. Também, ainda aliado a estes fatores, encontramos o crescimento econômico, que a estas alturas a previsão é de uma lenta recuperação econômica para o ano de 2021. Isto após um registro de 0,12% de crescimento no primeiro trimestre de 2021, num contexto também de pouca margem de manobra para a condução da política monetária, estando então por detrás disso a uma eventual escassez de recursos para a condução da mesma e para catapultar a economia moçambicana. Relativamente ao crédito à economia, também continuamos essencialmente com uma tendência de queda. Pronto, o crédito à economia apresenta neste ano uma tendência de queda, exatamente para o último registro disponibilizado pelo Banco de Moçambique, que é o mês de maio. Esta tendência de queda, embora muito tímida, está contra ou diferente da tendência do ano passado, 2020, em que em média apresentava um crédito à economia, a rúbrica situada em média a 260 mil milhões de meticais. Diferentemente, neste período, ou até ao ano de 2021, uma média de 257 mil milhões de meticais. Assim sendo, esta média é uma média tímida, diferentemente do ano passado, mas que pode estar por detrás disso os eventuais aumentos da prime rate que ditam exatamente o movimento desta rúbrica, sendo que a prime rate começou o ano situada a 15,50%, tendo então subido gradualmente por 2 vezes e estando fixada neste momento a 18,90%. Ao nível do nosso mercado de capitais, temos alguma alteração significativa ou nem por isso? A 22 de julho de 2021 estavam cotados na Bolsa de Valores 57 valores mobiliários, com uma capitalização bolsista de 123,20 mil milhões de meticais, 0,94% acima da capitalização registrada na semana passada. É importante também referir aqui que a taxa média das obrigações de tesouro encontra-se fixada neste momento a 13%, a taxa média das obrigações privadas fixada a 14,75%. Das 11 ações cotadas na Bolsa de Valores, importa referir que a que apresenta a maior cotação é da empresa Revimo, custando neste momento 12.750 meticais, e também, do lado contrário, a da empresa Two Business, que apresenta a menor cotação, custando 1 metical. Vamos às commodities, começando pelo petróleo. Quais são os efeitos da variante Delta da Covid-19? Que pressões é que está a trazer sobre o lado da procura e oferta do petróleo nos mercados internacionais? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados finalmente chegaram a um consenso que visa aumentar
o volume de produção de petróleo em cerca de 400 mil barris de petróleo por dia, a partir de agosto do corrente ano até ao final de 2022. Este anúncio, esta decisão da OPEP fez com que o preço do petróleo depreciasse de 73,50 no fecho da semana passada para 68,62 no dia 19, no dia do anúncio desta medida, deste programa da OPEP. Em conjunto a este anúncio, o preço do petróleo tem também estado a desvalorizar, a cair, por conta de especulação de um possível abrandamento da demanda pelo petróleo. Grande parte dos países em desenvolvimento, cuja demanda por petróleo era alta pré-pandemia, ainda estão a lutar contra a variante Delta de Covid-19. Países como a Índia e a Indonésia, por exemplo, foram severamente afetados pela pandemia de Covid-19. Estão neste momento ainda a lutar para a redução do número de casos de casos e gravidade de casos nas suas economias. Portanto, esta dificuldade que estes países enfrentam neste momento traz incertezas para aquela que é a forte recuperação das economias e, consequentemente, de uma forte demanda pelo petróleo. Por outro lado, os países desenvolvidos, com o seu eficaz e rápido processo de vacinação e forte reabertura da atividade econômica, fez com que o preço do petróleo subisse, apreciasse. Portanto, ao longo da semana, ao longo do final da semana, o preço do petróleo recuperou algumas das suas perdas, voltando para os níveis que estavam a ser anteriormente transacionados, para níveis de 73,50 dólares por barril. A curto prazo, prevê-se que o preço do petróleo esteja a ser transacionado a estes níveis por conta da demanda dos países, das economias, que a sua demanda era mais estável antes da pandemia. Vamos ao ouro, que vinha numa toada de transações ligeiramente em alta. Entretanto, depois dos dados mais recentes da inflação nos Estados Unidos, qual foi o impacto deste desenvolvimento sobre o ouro? O ouro tem estado a ser transacionado num corredor estreito em volta de entre 1.800 dólares por onça e 1.790 dólares por onça. Esta tendência volátil do preço do ouro dá-se em conta pelas grandes perspectivas macroeconômicas globais que favoreceram a tendência positiva do dólar. De uma perspectiva técnica de curto prazo, prevê-se que o ouro continua exposto a uma tendência de baixa, uma vez que a área de suporte na região de 1.790 dólares por onça provavelmente será quebrada num futuro próximo. Neste momento, o ouro aguarda pelos anúncios dos indicadores macroeconômicos que serão anunciados na semana vindoura, que irão dar um novo impulso comercial. Juntamos a esta análise, desde um tempo a esta parte, também a situação alimentar ao nível mundial. Sidney, conforme os índices de preços de alimentos, qual é a situação neste momento em que temos que ter presente na matriz de análise a variável inflação? Pronto, mais uma vez trazemos então o índice de preços dos alimentos, que é importante para averiguar até que ponto, até que nível esta rúbrica tem impactado a nível mundial.
É importante referir que tivemos aumentos sucessivos durante 12 meses, tendo sido no último mês de junho, tendo registrado então uma queda de 2,50% comparativamente ao mês transato, ao mês passado, que é de maio. No entanto, esta queda foi insuficiente para suplantar os aumentos sucessivos que esta rubrica vem registrando. E é importante referir que os contínuos aumentos das taxas de câmbio concorrem para um agravamento da taxa de inflação. Isto porque aumenta os custos das importações, principalmente para os países cuja estrutura de inflação apresenta ou traz consigo ou acarreta uma componente fortemente importadora. E então esta situação acaba abalando principalmente os países em via de desenvolvimento, que comportam exatamente esta componente importadora da inflação, e podemos perspectivar momentos um pouco mais difíceis para os meses subsequentes, porque este fator é um fator preponderante para a inflação do país nesse caso. Ficamos por aqui, obrigado aos dois e até a próxima semana. Para ser em casa, já sabe que já a seguir vamos olhar para as marcas como estratégia de crescimento e também como vetor de capitalização continuada das organizações e como elemento dissuasor em momentos de crise, como acompanhamos em algumas instituições do nosso sistema financeiro num passado muito recente, e o ativo que ficou particularmente atingido para isso, sem olvidar, obviamente, a questão financeira, foi a questão reputacional que o Standard Bank se viu mergulhado. Ivan Williams está posicionado para desenvolver conosco este tema logo a seguir a este curto intervalo. Até já. Trazemos uma memória muito fresca e boa quando em 2018 promovemos uma reflexão orientada por Sua Excelência o Presidente da República. Essa reflexão visava responder o que é que está a falar. O problema está no setor público ou o problema está no setor privado? E foi claro que o problema está nos atores todos. E essa convocação que o Presidente da República fez trouxe atores implementadores de reformas atinentes ao negócio, não só os reformistas. A grande falha da conclusão que nós vemos é a falta de uma lei das leis, uma lei que possa obrigar o processo consultivo para reforma e criação de leis de negócio ou de todo um pacote legislativo que possa conduzir o país a bom termo, seja de forma, digamos, compulsiva. Portanto, não pode ser facultativa a ideia de consultar os atores. Quando estamos a falar de lei para negócio ou toda a legislação, temos que olhar para o ganho do país. Não precisa ser um governante para defender o indefensável ou ser do setor privado. Mas a ideia é concorrer para um objetivo coletivo do qual podemos tirar valiosos resultados como moçambicano. Vamos então ao tema que nos propusemos debruçar esta semana, que tem que ver com as marcas. Os recentes acontecimentos na nossa economia, no setor bancário, revelou-nos a importância, ou recordou-nos a importância que as marcas têm para a proteção das organizações e, mais do que
proteção das organizações, para o relançamento destas após períodos não muito bons. Portanto, investir numa marca pode ser uma estratégia muito acertada para projetos, iniciativas e empresas que queiram experimentar um crescimento abrangente, sustentável e de muito longo prazo do ponto de vista da sua durabilidade. E conosco está o especialista Ivan Williams, especialista de marketing da Insight Research, uma firma que se dedica à pesquisa, à consultoria, ao marketing, à formação e a estudos de mercados. Ivan, boa noite e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. E então tivemos este evento do Standard Bank e foi a marca que, de certa forma, foi mais afetada e, ao mesmo tempo, aquela que mais protegeu esta entidade depois de se ver mergulhada na situação que já é por demais conhecida. Boa noite. É verdade. Por um lado, ela sai beliscada, porque esta questão do impacto, do ponto de vista de mercado, gera claramente sequelas numa determinada marca. Agora, é preciso nós contextualizarmos e estruturarmos, e principalmente pela situação do setor, por ser uma marca do setor financeiro. Primeiro os bancos em particular são instituições de confiança, ou seja, todo aquele que vai depositar o seu dinheiro tem confiança naquela instituição. Por outro lado, as marcas do setor financeiro, elas têm determinados valores, têm determinados atributos que são passados para o mercado, desde o rigor, a questão da seriedade, porque esta questão da confiança é extremamente importante no setor. Então, numa situação destas, uma marca que carrega este legado, claramente que depois vai impactar nos clientes e põe em causa determinados atributos dessa marca. Se nós olharmos para as instituições financeiras no mercado, todos aqueles que são os seus clientes, eles essencialmente tomam decisões do ponto de vista de compra ou de escolha em função dos valores e dos atributos que essas marcas carregam. Então, nesta questão em particular, claramente que há aqui situações menos boas para a própria marca. Por outro lado, é importante compreender que é uma marca global, ou seja, que atua a nível do continente e não só. Então, o que acontece essencialmente? O impacto de uma ação menos boa da marca no mercado interno vai resvalar com muita certeza no mercado internacional também. Por essa razão é que, por exemplo, muitas marcas, quando entram em mercados que são de alto risco, elas criam outras marcas em vez de entrarem com aquela que a gente pode chamar marca-mãe, necessariamente. Para se protegerem. Para se protegerem, necessariamente. Então, esta questão é extremamente importante. Agora, repara uma coisa que é fundamental. O fato desta marca estar consolidada, e podemos até dizer que é uma marca secular, claramente que o dano não é tão grande se fosse uma marca mais recente e uma marca que já não tinha gerado tradição. Pela forma como ela já está enraizada, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Por toda a história por detrás da marca e por aquilo que ela representa para os seus clientes a nível de mercado. Porque o que acontece é que os atributos que a marca tem, elas são repassadas para os clientes, ou seja, os clientes devem sentir esses atributos. E se uma marca secular, ela já provou necessariamente estes atributos e já necessariamente gerou relações muito fortes com os consumidores e com o próprio mercado. Consequentemente, esta situação, sim, por um lado, ela belisca a marca, mas por fato de ser uma marca já consolidada no mercado, há aqui um fator atenuante, embora não há um desligamento, né, do ponto de vista da confiança que é depositada na marca, neste caso pelos seus clientes e outros stakeholders.
Sim, até pelo segmento, muitas das vezes, de grandes clientes que essas marcas estão associadas, não é? Normalmente, este tipo de marcas globais, o que é que acontece muitas das vezes? É que os negócios estruturais, não é? Eles não são feitos unicamente, exclusivamente a nível de Moçambique. São feitos fora de Moçambique, há um pipeline todo e que se interliga necessariamente com o mercado específico moçambicano. E o que é que acontece? Porque estas marcas têm necessariamente esta expressão global, elas estão necessariamente mais protegidas porque atuam em vários mercados e isto é uma questão muito pontual e específica em Moçambique. Então aí também há um fator, não é, de proteção, embora muito objetivamente, sem dúvida nenhuma, elas saem beliscadas em todo esse processo. Mas uma marca beliscada não desenvolve um efeito perverso para a organização? Sim. Sob o ponto de vista prático, há aqui todo um processo que é importante ter atenção. Primeiro porque a marca ela é um fator de distinção. Logo a priori, este fator de distinção sai prejudicado, ou seja, a visão que se tem é pela negativa, tanto a nível dos colaboradores, porque eles sentem claramente... Há uma desilusão. Claramente, sem dúvida nenhuma. Há uma desilusão. Mas atenção, muitas das vezes esta desilusão está associada a pessoas, não é, que estão dentro desse processo e não necessariamente muito diretamente pela marca. Ou seja, a marca ela leva muito mais tempo e, acima de tudo, muito mais pressão para o desgaste. Neste caso concreto, assume-se uma situação específica e pontual. Embora, pelo que nós temos conhecimento, para uma decisão desta natureza haja uma gravidade, mas tem que ser um processo que leva o seu tempo, ou seja, tem que haver mais eventos para necessariamente gerar uma situação em que a marca sai realmente bastante prejudicada. E olhando para este caso concreto do Standard Bank, até que ponto é que esta marca protegeu, no seu ponto de vista, a organização de danos maiores? Embora venha sendo referido que o próprio Standard Bank reconheceu que está em causa um dos seus ativos mais preciosos, a marca. Falou-se dos danos, das perdas econômico-financeiras, mas também há o lado intangível, né, do lado reputacional, concretamente, que sofre bastante. Mas atendendo ao fato de esta ser uma marca altamente consolidada, secular na nossa... Até que ponto estes fatores foram aquele escudo antimíssil face aos ataques que a marca sofreu? Primeiro pelos próprios valores e atributos da marca. Ou seja, esta é uma marca que passa credibilidade para o mercado, passa certezas e confianças. Nós estamos a falar de um banco em que ele está a nível do continente e não só, e com uma postura muito sólida. E é um banco que era visto como muito sério, sob o ponto de vista das regras de compliance. Então, o que acontece é que há um desacreditar, numa primeira fase, muito específico no mercado interno, vai resvalar para o mercado internacional, sem dúvida nenhuma, mas não com grande impacto, não é? Agora, o fato de ela, como marca, já ter demonstrado e provado o seu valor a nível de mercado, aí é que está a grande proteção dessa marca. Podemos fazer analogia, se fosse uma instituição, por exemplo, com 5 anos de mercado, o impacto seria muito maior, o processo de reconstrução da marca, relançamento da marca, seria mais árduo para esta instituição e, se calhar, em alguns casos, até ela não era capaz, necessariamente, de voltar ao mercado com a força e a pujança que detinha antes. Então, é preciso compreender que há todo um processo. Ou seja, não é uma marca que foi criada hoje, ela já provou a nível de mercado mostrar aqueles valores. E foi sendo trabalhada continuamente ao longo do tempo. Sem dúvida nenhuma. Então, a grande questão é, os atributos desta marca, se nós hoje formos para o mercado e conversarmos com aqueles que são
os clientes e potenciais clientes, nós vamos compreender que os principais atributos desta marca continuam lá. Não com a mesma força, mas eles vão continuar lá. Ou também pode ajudar, talvez, a nossa relativa baixa cultura financeira também possa ajudar a que estes danos sejam mínimos. As pessoas tendem a não propriamente estar preocupados, excepto a um nível muito mais restrito, que percebe realmente o que é que deve estar a acontecer. Portanto, a sensação de risco, né, dos depositantes não se fez sentir. Se calhar aí estaríamos a falar para um segmento mais de mass market, muito propriamente, mas se nós olharmos para um segmento de corporate, tem implicações muito grandes, até implicações fortes operacionais. Sob o ponto de vista de mercado, há uma avaliação clara em que os clientes não têm contas em um único banco. Ou seja, eles têm sempre contas em vários bancos. Isto é um ponto relevante. Por quê? Porque a questão da fidelização em um único banco é um trabalho que exige bastante destas instituições financeiras. O que acontece essencialmente? Porque estas empresas já têm relações com vários bancos, elas não se apegam necessariamente exclusivamente a uma marca. Então, elas têm esta questão em que trabalham uma e outra marca. Então, aqui o impacto, não é? Ele existe, mas claramente que os bancos concorrentes saem com alguma vantagem. Por quê? Porque se ele não está interdito de fazer estas operações, estas organizações vão conseguir fazê-lo. E aqui nós temos um outro ponto, do ponto de vista de perca da marca, que é, se eu em algum momento tinha fidelizado alguns clientes, só que estes clientes têm a oportunidade de ter uma outra experiência numa outra instituição financeira. Então, esta experiência pode ditar eu não voltar necessariamente ou não voltar a ter a relação que eu tinha com esta organização. Então, aí tem um risco extremamente grande e eu acho que esse é o principal risco, na verdade. Ou seja, que é esta questão dos clientes migrarem para conseguirem fazer essas operações, perceberem que fazem com sucesso e, acima de tudo, ter um serviço igual ou de valor acrescentado e, consequentemente, eles estabelecerem relações privilegiadas com estas instituições. Aí sim, tem a real perda da instituição está aí. Agora, há um outro dado que é fundamental na análise que nós não podemos ignorar, é que nós estamos a falar de um sistema financeiro, estamos a falar de um banco que ele está dentro deste sistema e tem é peso. Sistêmico, exatamente. É um banco sistêmico. Tem peso dentro deste sistema. Então, o que acontece essencialmente? É que o próprio regulador não quer necessariamente enviar uma mensagem para o mercado em que o sistema como um todo está abalado. Isto também, de uma ou de outra forma, protege esta marca. Protege esta marca, portanto, é um evento localizado, mesmo no contexto desta marca, é um evento bastante localizado. Exatamente. Foi esta mensagem. Mas fazendo inferências, somos um mercado emergente, estamos num processo de estabelecimento do nosso setor empresarial, que em princípio deve trabalhar com marcas e imagem, reputação, credibilidade. Que lições se podem extrair com este episódio para as nossas empresas no que diz respeito ao investimento neste ativo que é a imagem e a marca? A primeira grande lição é que é importante construir marcas, porque muitas das vezes nós olhamos para um determinado negócio e olhamos eles numa perspectiva simplesmente de resultado financeiro. E a nossa experiência dita muitas das vezes que até numa altura de crise, os principais custos que se cortam é em marketing, comunicação e na formação de pessoas também. E o que acontece é que, normalmente, por exemplo, numa situação destas, de uma marca que saiu menos bem por causa desta questão muito específica do regulador, o que acontece é que o mercado funciona com base em percepções. E o que acontece? Eu, quando estou menos bem, é quando eu mais devo comunicar com o mercado, para enviar ao mercado a percepção clara de que eu estou bem.
Ou seja, fazendo uma analogia simples com uma pessoa, se eu tenho um problema particular na minha vida e não estou bem, quer dizer, se eu passar na rua e a mostrar que não estou bem, claramente que... Fica mesmo não bem, né? Exatamente. Se não pior. E se eu passar uma imagem melhor, eu passo a impressão de tem estar mais sempre possibilidade bem. de se recuperar. Exatamente. Inclusive. Então, a grande lição que fica é que as empresas têm que construir realmente marcas e elas têm que investir nessas marcas. Por quê? Porque elas vão se tornar um ativo extremamente importante e sempre em alturas de crise, porque estas marcas repassam valores e atributos para o mercado. Isso é essencial, e um dos atributos que elas passam é reputação. O que vai acontecer é que vai amortecer o impacto, não é, de alguma coisa menos boa que possa acontecer. Então, este processo tem que ser extremamente importante e as empresas têm que ter noção que esta estratégia para desenvolver efetivamente marcas vai fazer diferença em todo o processo delas de negócio. O outro ponto essencial que com esta questão toda se levanta é que, independentemente da estrutura da nossa organização e, acima de tudo, da força da nossa marca, há sempre elementos que podem pôr em causa aquilo que são os atributos e os valores da marca. Então, por essa razão, é importante uma presença muito constante sob o ponto de vista de meios. Ou seja, nós temos que estar sempre expostos no sentido de construir esta marca. Mas não só, também temos que entregar aquilo que nós efetivamente dizemos que a nossa marca é. Ou seja, se um dos atributos da minha marca é rigor, eu tenho que entregar rigor nas minhas operações. Se um dos atributos da minha marca é responsabilidade, então eu tenho que ter responsabilidade. Se eu prometo alguma coisa ao cliente, eu tenho que cumprir. Então, o que isso significa? Que há uma relação muito direta entre aquilo que eu passo para o mercado, a forma que o mercado vê a minha marca, com as minhas ações. Então, mais uma vez, eu não posso dissociar esses elementos, porque quem faz a marca são estas pessoas que estão dentro da organização. A marca é intrínseca ao negócio. Exatamente. Então, não só basta estar no mercado, mas é importante também treinar as pessoas de tal modo que elas entregam aquilo que é a minha promessa efetivamente. E isto vai fazer toda a diferença sob o ponto de vista de atuação no mercado. Mas, infelizmente, são as áreas que as empresas primeiro cortam numa situação de crise e mesmo em situações normais de mercado, não são necessariamente as áreas ou mais mesmo prioritárias. em termos de estratégias de crescimento. Portanto, algumas não têm apostado na marca e na imagem como parte da sua estratégia de crescimento, pelo investimento ou não investimento que fazem nessa matéria. Sem dúvida. Mas aqui eu olho isto de duas... Não, a questão da racionalização, daquilo que os empresários têm disponível para crescer, entre investir numa marca e comprar uma máquina, provavelmente vai ser comprar uma máquina porque é aquela que faz a fotocópia para eu entregar ao meu cliente. Sim, mas aqui eu olho isto de duas partes distintas. A primeira é importante, antes de tudo, ter uma boa estratégia, não é, de marca, boa estratégia de comunicação e tudo isto robusto numa boa estratégia de marketing. Isso é fundamental no processo. E isto é uma parte bastante ignorada pelas empresas. Depois, saltamos para um outro ponto, que é a questão da estratégia de comunicação, como é que eu me posiciono no mercado sob o ponto de vista de construção desta marca. Por outro lado, é importante um trabalho extremamente forte no interno da organização, de tal modo que, primeiro, as pessoas entendam o que é que significa a minha marca, depois de entender o que é que significa, elas entreguem necessariamente aquilo que são os atributos dessa marca. Por outro lado, e aqui para mim vem a parte mais importante, os profissionais que atuam na área consigam necessariamente transmitir às suas lideranças, consigam transmitir aos investidores que este processo da construção de marca vai gerar um resultado futuro.
Porque há marcas que valem bastante dinheiro hoje. Só a marca, não digo a empresa como tal, só a marca. Então, este investimento que nós vamos fazer de anos pode ser capitalizado mais à frente porque a marca é forte, porque a marca é robusta, porque a marca traduz, não é, um significado para aquele mercado. Então, isso é fundamental no processo. Então, nós temos que perceber que a marca já não é uma estratégia simplesmente de marketing, é uma estratégia de negócio. E que eu daqui a algum tempo posso necessariamente vender esta marca, não é? E capitalizar todo aquele investimento que eu estive a trabalhar durante anos. É totalmente diferente de um produto. O produto pode sair do mercado, ele entra a nível de ciclo de vida no declínio. É verdade que eu como empresa tenho que me reinventar, mas se estiver assente numa boa marca, muito facilmente eu trabalho com um conjunto de atributos que vão gerar valor acrescentado. Cria e consolida esses vínculos com o mercado. Ivelino, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e fazermos essas inferências a propósito da importância das marcas, a pretexto desta situação com que se confrontou o Standard Bank, na qual um dos lados que mais impacto deverá ter sofrido ou está a sofrer é precisamente a componente da marca. E até uma próxima oportunidade. Boa noite. Ficamos por aqui relativamente a este tema de fundo. Estamos a caminhar um pouco já para o final da presente edição deste programa, mas tenho a indicação de que temos o tempo para fazermos ainda o resumo daquilo que foram as principais incidências deste programa. Ser um motor de crescimento econômico rápido e abrangente. Então, nós temos tudo para dar certo no turismo. Temos um canal de águas quentes, temos boas praias, mas temos de não andar em contramão. Moçambique tem potencial para tornar-se num hub industrial na região. A realização desse potencial passa pelo aumento da escala de produção. Todo o país, um país são corredores. O que significa facilmente tu podes entrar desde a região sul do país até a região norte em corredores. Se nós temos energia, se nós temos matéria-prima e podemos via esses corredores buscar mais matéria-prima aqui na região. O país precisa adequar a política industrial ao atual contexto da economia. Entre as várias medidas recomendadas pelos industriais, destaque vai para a pertinência da atualização da política industrial. É importante que haja um foco e haja uma estratégia que seja abrangente ao nível de todas as instituições, em que todas elas contribuem para que essa industrialização ou essa especialização em determinadas cadeias de valor seja uma realidade. É preciso que todos trabalhemos em conjunto, setor público e setor privado, com um objetivo. A primeira grande lição é que é importante construir marcas, porque muitas das vezes nós olhamos para um determinado negócio e olhamos eles numa perspectiva simplesmente de resultado financeiro. E a nossa experiência dita muitas das vezes que até numa altura de crise, os principais custos que se cortam é em marketing, comunicação e na formação de pessoas também. Agora sim, chegamos mesmo ao final da presente edição. Foi um prazer ter estado em sua companhia nestes cerca de 1 hora de duração do nosso programa. Desejo-lhe continuação de uma boa noite. Nós voltamos a ver dentro de uma semana, sensivelmente. Até lá, proteja-se, cuide-se da pandemia da Covid-19 a si e aos seus. Boa noite.